noite, amigo. Meu nome é André Luiz. Por intermédio do livro Sexo e Destino, lançado em 1963, a Divina Providência me permitiu contar aos nossos irmãos ainda em luta no planeta Terra uma história real, forte e exemplar. No Rio de Janeiro, duas famílias desajustadas, tragicamente ligadas por sentimentos conflitantes de amor e de ódio, alimentando causas e sofrendo efeitos. O materialismo exacerbado, como sempre, empenhado na dissolução dos valores morais, com total desprezo pela dignidade humana. Sexo e destino, amor e consciência, liberdade e compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação. Uma comovente história, nascida na dura forja da realidade cotidiana. Mas o drama dessas pessoas não foi levado ao conhecimento público só para desnudar a verdade. Foi também e principalmente para que se possa aprender com a experiência e os ensinamentos da espiritualidade superior sobre sexo e destino. Os nomes, por razões óbvias, foram substituídos, mas os personagens são reais e autorizaram o relato. Nada foi alterado quanto aos fatos, as verdades que compõem esta história de lágrimas amargas, mas também de luz e esperança. O benfeitor Emmanuel, no início de nosso livro, cita o exemplar episódio em que Jesus, numa praça ensolarada e repleta de escribas e inimigos da verdade, na Jerusalém de 20 séculos atrás, teve sua sabedoria posta à prova. Acusadores trouxeram à sua presença uma sofrida mulher, tida como transgressora. A lei mandava apedrejar. Queriam saber a opinião do mestre. Sabendo que de nada adiantaria explicar conceitos mais elevados àqueles cérebros embotados de preconceitos, Jesus contemplou demoradamente os pretensos guardiães da moral e disse a eles, alongando a palavra a todos os moralistas dos séculos futuros: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. A sentença resume a sabedoria divina, que jamais recusa o amparo aos vencidos, ensinando que o amor é a essência do universo, que as criaturas nascem do coração de Deus para se amarem umas às outras, que o lar é o melhor refúgio, que o sexo é legado sublime, porém gerador de responsabilidades naturais na consciência de cada um. Quem lesa o tesouro afetivo de seu semelhante responderá por isso com dolorosas reparações, mas poderá a qualquer tempo aceitar em seu coração a luz retificadora. O delinquente de ontem, hoje redimido, será, se quiser, o grande mensageiro da redenção para aqueles mesmos que um dia caíram nas ciladas traiçoeiras. No mundo espiritual, assim como acontece entre os homens encarnados, também o sofrimento é o esmeril das almas, disciplinando, aperfeiçoando, reconstruindo. Participei do drama dessas duas famílias do Rio de Janeiro na condição de modesto colaborador espiritual. Entrei com dedicação e amor. Saí muito mais experiente e maduro. A história exemplar dos Nogueira e dos Torres começou há muitos anos, mas o meu conhecimento dela é recente. Eu tenho um amigo aqui em nosso lar, o Pedro Neves, que trabalha no Ministério do Auxílio. Sempre humilde, muito dedicado, de repente começou a se mostrar arredio, estranho, e apesar de viver aqui há dezenas de anos, agia como um recém-desencarnado, chegado da terra ainda desorientado, queixando-se de tudo, ou então mergulhando em profundas reflexões enquanto disfarçava uma lágrima furtiva. A oportunidade que eu esperava surgiu numa bela tarde. Pedro, meu amigo Pedro Neves, por que uma cara tão triste numa tarde tão alegre e ainda num jardim tão bonito como este? André Luiz, meu bom amigo. Eu acho que perdi o entusiasmo pelas tardes alegres aqui de nosso lar. Não acredito nisso, Pedro. Vamos sentar ali naquele banco, conversar um pouquinho? É claro, André. Com certeza sua presença vai me fazer bem. Se é que você não tem coisa mais importante a fazer do que conversar comigo.
Eu caminhava pelas alamedas admirando as flores e fazendo perguntas a mim mesmo. E como resposta, só tinha minhas próprias opiniões. Por isso, eu gostaria de ouvir as suas. Você é muito generoso, André, mas eu não acrescentaria nada ao que você já sabe. Além disso, também eu estou cheio de interrogações e vazio de respostas. Pois então, vamos investigar a vida juntos, meu irmão. Ainda agora, eu ouvia os pássaros ali perto da fonte e pensava na situação do homem encarnado lá na Terra. Enquanto possui um corpo físico, o ser humano imagina que, além da morte, haja um fantástico paraíso religioso. Pensa que ali os seus sentidos ficarão em paz e que uma imensa alegria irá anestesiar todas as lembranças ruins. O que ele quer mesmo é a ociosidade. Exige a confirmação de todos os absurdos de uma fé convencional e dogmática. Uma fé que reclama a integração com Deus para si só, excluindo pretensiosamente da paternidade divina todos aqueles que não pensem como ele. Mas o que acontece é justamente o contrário. Aqui, a ociosidade não existe. O que sentimos é o peso da responsabilidade no reencontro da própria consciência. Eu não tenho feito outra coisa senão confirmar essa verdade, André. Largar o corpo físico na Terra é como trocar de roupa e partir numa grande viagem. Muda o nosso aspecto, muda o cenário, mas a nossa personalidade continua igual. Essa é a parte mais difícil da luta. Com certeza. O homem deve compreender que no caixão funerário ele só deixa restos mortais que a própria Terra se encarrega de consumir. A identificação pessoal, os ingredientes espirituais que ele cultivou e atraiu, seguem com ele para outras esferas. Resumindo, o berço é um início, o túmulo um desdobramento. Salvo raríssimas exceções, só mesmo a reencarnação consegue mudar fundamentalmente o ser humano. Eu sei. Figuradamente, somos como certos insetos. Algumas larvas saem do ovo e logo se revelam como parasitas. Outras, ao contrário, se transformam em borboletas lindas, coloridas, ganhando altura. Ótima comparação, Pedro. É exatamente isso. Quantos deixam o corpo físico e já entram em terríveis processos obsessivos, atrelados a forças alheias, amarrados às sensações físicas? Mas, entre esses espíritos que deixam o corpo de carne em condições obsessivas e aqueles que logo após já se elevam a planos superiores da evolução, existem níveis intermediários, não é verdade? Sem dúvida, Pedro. Há toda uma gama infinita de posições graduais, estágios de aperfeiçoamento. Você não ignora isso? Não, André. Mas talvez eu seja uma vítima tardia da frustração. Depois de tanto tempo aqui em nosso lar, começo a sentir um pouco daquele desencanto de todos os iludidos que você citou, que esperam encontrar após o túmulo um paraíso de facilidades e acabam batendo de frente com os próprios conflitos. Meu passado mais distante, minhas vidas anteriores à última na Terra, eu não lembro. Algum arquivo secreto nos porões da minha memória deve guardar coisas que essa bendita amnésia não me permite nem mesmo imaginar. Por isso, não tenho como saber o porquê de tantos conflitos. Meu querido irmão Pedro, você é inteligente, preparado e sabe o perigo que representam esses conflitos enraizados lá no fundo, no recesso de nossa mente. Pois todo esse preparo, essa experiência de longos anos servindo ao Ministério do Auxílio, de nada tem me adiantado, meu amigo. Eu trabalho muito na minha própria reeducação, mas também luto muito contra a revolta, o desespero e até mesmo o pavor de me entregar a vampirizadores. Pedro, tenho notado essa tristeza, esse aparente cansaço em você nos últimos dias. O que anda acontecendo, afinal, com esse espírito forte e corajoso, que nunca demonstrou desânimo nem fraqueza, que sempre foi o primeiro nas expedições arrojadas a serviço do Ministério do Auxílio, que nunca recusou compromissos e obrigações? Não pretendo invadir a sua privacidade, mas... Bem, se houver alguma coisa que eu possa fazer... Você sabe, André, que na última existência na Terra eu fui advogado? Até por força da profissão, sempre examinei e tentei solucionar com extrema lucidez todos os problemas que a vida ia colocando no meu caminho. Um advogado humilde e profundamente dedicado a seu trabalho, deve-se acrescentar. Como explicar tantas mudanças no meu comportamento de uns tempos para cá? Esse é o X da questão, não é, André? Com certeza. Mas como eu já disse, não tenho o direito de sondar a sua intimidade, Pedro.
Você é uma pessoa de grande fibra moral e eu lhe tenho imenso respeito. A sua atitude é nobre, meu caro André. Não há desrespeito em se interessar pelo sofrimento de um amigo. Há coisas, porém, que não se podem dividir. Ou talvez eu não saiba dividir. Compreendo, meu irmão. Até porque eu mesmo tenho passado por dificuldades que me preocupam o tempo todo. Não vejo mal em desabafar um pouquinho com você. Quer dizer, se você estiver disposto a ouvir, se não for um abuso da minha parte. Fique à vontade, meu irmão. Só não lhe garanto nenhuma esperança de ajuda moral, porque o meu próprio moral está em baixa. Mas quanto a ouvir, disponha de mim o tempo que quiser, André. Obrigado, Pedro. Ouvir já é uma ajuda muito valiosa. O que tem me atormentado é a preocupação com a família que deixei na Terra. Já faz muitos anos, é verdade, mas o tempo não consegue apagar as minhas inquietações. As perguntas martelam a minha cabeça sem parar. Como estarão meus filhos? O que estarão fazendo de suas vidas? Ah, meu amigo, nada me deixaria mais feliz agora do que ter palavras de consolo, de estímulo para lhe oferecer. Mas como? Nossas feridas são iguais. Padecemos do mesmo mal. Eu fiquei sabendo, meu amigo. Você foi encarregado de prestar serviços na Terra, auxiliando a sua própria família. Não conheço a extensão do problema que acontece por lá, mas pelo seu sofrimento deve ser algo muito difícil. Além das minhas forças, André. Eu sei que não é certo, conheço as minhas obrigações. Eu nunca fui chegado a sentimentalismos. E agora estou me sentindo acovardado, incapaz de resolver o meu próprio medo, só querendo esquecer, sumir. O problema é relacionado com sua esposa, Pedro? Ter pena de si próprio é a pior coisa que pode acontecer a um homem. Deve ser o que sente um cachorro espancado e abandonado no meio da chuva. Se eu tivesse condições, eu gostaria de vasculhar um pouco o meu passado, mesmo superficialmente, para buscar a verdade, somente a verdade. Há 40 anos desencarnei e moro aqui em nosso lar. Era casado, naquela época, com uma jovem chamada Enedina, que me esqueceu completamente logo após o meu funeral, casando-se com outro homem. Ainda moça, bonita e cheia de energia, não conseguiu dominar sua necessidade imperiosa de ter um outro companheiro. E o novo marido virou também padrasto dos meus 3 filhos. Dizer que isso acontece milhares de vezes por dia no planeta Terra não diminui o drama das pessoas envolvidas. É com certeza um processo traumático, depois de anos e anos de dedicação e amor, ser esquecido e logo substituído por outro. Ainda que esse outro seja digno e trate a nossa família com o mesmo amor, é difícil aceitar, eu sei. O que infelizmente não é o caso, André. Esse novo marido afastou completamente a Enedina da vida espiritual. Homem astucioso, muito ambicioso, jogou em arriscados empreendimentos comerciais todos os bens que eu tinha conseguido juntar durante anos. As leviandades financeiras dele acabaram dando certo e a família enriqueceu. Minha mulher, que antes era uma pessoa simples, apaixonou-se pelo dinheiro, pela fartura, o conforto, as perigosas facilidades e gastava o tempo em coisas inúteis, ociosas, entrando por um caminho de retorno difícil. O segundo marido, um cavalheiro rico e desocupado, era pródigo em aventuras extraconjugais. Quando descobriu, Enedina cobrou de si mesmo uma desforra à altura. E entrou também na mesma dança viciosa, vivendo exclusivamente para o prazer, a excitação que outros homens lhe ofereciam fora de casa. E sua esposa ainda se encontra no mundo físico? Não. Minha pobre Enedina desencarnou há 10 anos por excesso de bebidas alcoólicas. Não resistiu à vida desregrada que levava. Você tem tido contato com ela aqui no mundo espiritual? Não. Minha mulher se ligou profundamente a umas entidades infelizes. Tentei durante muito tempo dar a ela alguma ajuda, mas de nada adiantou. Enedina, mesmo depois de desencarnada, continua sentindo prazer nos vícios, enquanto busca uma fuga impossível de si própria. Nada mais posso fazer a não ser esperar. Compreendo, meu amigo. E quanto a seus filhos? Jorge e Ernesto, meus 2 filhos, estão ainda encarnados na Terra. São hoje negociantes prósperos, já com idade madura. Também foram ludibriados na época pelo fascínio do ouro com que o padrasto lhes comprava a subserviência. Assim como a mãe, também enlouqueceram no delírio do dinheiro fácil e se animalizaram a tal ponto que nem de leve se lembram de mim.
Impossível me aproximar mentalmente deles. O padrasto, depois de hipnotizar os dois com a riqueza material, ganhando a simpatia e a cooperação deles, chegou a insinuar que não seriam meus filhos, e sim dele próprio, nascidos de um antigo romance que teria com minha esposa já desde o tempo em que eu e ela nos casamos. Enedina, infelizmente, não desmentiu. Meu querido amigo, meu irmão, dizer que posso avaliar o seu sofrimento seria presunção. Você, só você, é quem sabe da mágoa infinita que lhe vai na alma. Não tenho a menor ideia do que possa fazer para ajudar, mas estou à sua disposição, Pedro. Como se costuma dizer, seria cômico se não fosse trágico. Enquanto estamos encarnados, sentimos pavor diante da visão de um espírito desencarnado, tido como fantasma. No meu caso, aconteceu o contrário. Fui visitar a minha casa por esses dias e eu é que saí correndo de lá, horrorizado. Você disse que tinha 3 filhos, mas só mencionou 2. Eu tenho uma filha, Beatriz, a única da família que suportou afrontas e se manteve fiel ao meu nome. Afinal, Deus, na sua infinita bondade, não me relegou à solidão total. Eu e a minha Beatriz somos 2 almas da mesma faixa de entendimento. Ela era uma meninazinha quando a deixei no mundo, mas pelos laços do espírito jamais nos separamos. Hoje ela tem quase 50 anos, é mãe de um rapaz e infelizmente está com os dias contados na Terra. Um câncer incurável. A medicina dos homens já desenganou a minha filha. A vinda dela aqui para o plano espiritual vai acontecer logo. Mas isso o atormenta, Pedro? Não seria um reencontro bonito, alegre? Seria se não houvesse mais nenhum problema. Estou há muitos anos na vida espiritual, distante do meu grupo consanguíneo, longe dos problemas familiares, desambientado em relação à casa que deixei na Terra. Mas agora, por amor à minha Beatriz, tão debilitada, sou forçado a voltar lá. E enquanto fico à cabeceira dela, tentando ajudá-la, enfrento todo instante a irreflexão e o descaramento de certas pessoas. Como eu disse, não conheço a extensão do problema e nem sei bem como ajudar. Mas com certeza a Divina Providência sabe e vai nos indicar a trilha por entre os erros e os acertos. Podemos trabalhar juntos nessa tarefa? Você iria se envolver em problemas terríveis, André. Eu não posso aceitar. O compromisso é meu, de mais ninguém. É como se eu fosse um aluno em provas. Tenho que lutar e, se possível, vencer sozinho. Já estou envolvido, meu irmão. Você dividiu o compromisso comigo ao me contar a sua história. Amanhã, bem cedo, iremos os 2 até a sua antiga moradia no Rio de Janeiro. Que Deus nos ilumine. Cansaço, rosto prematuramente envelhecido, excessivamente magra. Assim se apresentava aos nossos olhos Dona Beatriz, a filha do meu amigo Pedro Neves. Tinha 47 anos, mas aparentava muito mais idade.
O quarto onde ela repousava era acolhedor. Em tudo transparecia limpeza, reconforto, assistência e carinho. Pedro e eu, visitantes do plano espiritual, tínhamos uma visão bem nítida dos pensamentos dela. Dona Beatriz refletia muito triste, muito preocupada. Demonstrava sincera e nobre resignação diante da morte física que se aproximava. Mas ao mesmo tempo sofria com a inevitável separação do marido e do filho, seus dois grandes amores na terra. Tinha aquela certeza do viajante que atinge o término de espinhosa jornada e nada mais tem a fazer senão sair, mas que não consegue plenamente por sentir-se afetivamente ainda preso à estrada. Em meio a esse conflito de ideias, Dona Beatriz recordava Pedro Neves, o pai, a quem continuava amando tão intensamente quanto nos distantes dias da infância, quando o perdera. Sonhava agora reencontrá-lo na espiritualidade, se possível, o que seria a glória, a recompensa por todo o seu sofrimento. Os pensamentos da enferma não paravam de fluir e produzir imagens que eu analisava atentamente. E por estar tão compenetrado, demorei algum tempo para perceber uma outra presença no quarto. Era um enfermeiro desencarnado, um tipo muito sério, muito sisudo. Então, Pedro Neves nos apresentou. André, eu quero te apresentar o Amaro, um ótimo e dedicado enfermeiro. Muito prazer, Amaro. André Luiz. Prazer em conhecê-lo, André. O André é médico, um dos meus grandes amigos, e vai nos ajudar na nossa tarefa. Por falar nisso, o irmão Félix veio hoje, Amaro? Veio sim. Ele vem todos os dias. Eu não sei se você conhece o irmão Félix, André. Ele é superintendente de uma importante casa socorrista ligada ao Ministério da Regeneração em nosso lar. Acho que não pessoalmente ainda, mas a fama do irmão Félix é imensa. É muito conhecido pela bondade e paciência, como sendo um apóstolo da abnegação e do bom senso. Dona Beatriz sente dores muito fortes. Eu vou aplicar uns passes para ajudá-la a superar a crise. Papai. Quanta falta o senhor me faz. Não importa quanto tempo tenha passado. Cresci, envelheci, mas nunca deixei de ser a menininha que sem nem ter aprendido a andar direito, corria tropeçando e rindo para ganhar seu abraço. Como esquecer as cantigas de ninar que o senhor cantava à cabeceira do meu berço, para que eu dormisse e sonhasse com os anjinhos. Por que de repente tudo acabou? Por que o senhor foi embora? Papai. Mais uma vez eu estou correndo em direção ao seu abraço. Não sorrindo como naquele tempo, mas chorando por não ver o senhor lá diante com os braços abertos. E continuo tropeçando. Não por ter acabado de aprender a andar, mas por ter desaprendido a andar. Minha filha, minha querida filhinha, eu estou aqui a seu lado. Nada mudou, minha querida. Nada mudou. Nada mudou. Pedro, meu amigo, é difícil, eu sei, mas procure ter coragem. Não fique assim tão triste. Faça aquilo que você sabe fazer tão bem. Abençoe sua filha. Ore por ela. Peça o amparo da bondade divina. Como é poderoso o amor. Veja a energia que o Sr. Pedro transmite de si próprio para o corpo doente da filha. Aqueles filetes de luz azulada estão recompondo as forças de Dona Beatriz. E ela agora vai poder repousar tranquila. Eu estava muito emocionado e notei que realmente Dona Beatriz mostrava uma espécie de torpor. Nesse momento entrou cautelosamente no quarto uma jovem encarnada, aparentando uns 20 anos. Passou por nós, obviamente sem nos ver, e tomou o pulso da enferma. Fez um gesto de quem reconhecia tudo em ordem e logo depois aplicou-lhe uma injeção anestesiante. Dona Beatriz,
que já estava com os seus centros nervosos insensibilizados pelo passe magnético anterior, não esboçou a mínima reação e continuou a repousar, mas sem dormir. A moça tinha jeito de enfermeira improvisada, mas logo em seguida fez algo incompatível com essa função. Depois de se movimentar pelo quarto, abriu a janela, aspirou profundamente o ar fresco que entrava e tranquilamente acendeu um cigarro, passando a fumar distraidamente como se tentasse fugir de si mesma. Ante a cara de surpresa que eu devo ter feito, meu amigo Pedro Neves foi logo adiantando informações, enquanto olhava para a moça com um misto de piedade e revolta. O nome dela é Marina. É a contadora da firma do meu genro, que tem uma imobiliária. A pedido dele, ela tem vindo ajudar como assistente. Agora, eu não entendo como é que ela pode fumar aqui, no quarto de uma doente, à espera da morte. Como se fosse tocada repentinamente pela consciência do que fazia, Marina passou a soprar as baforadas de fumaça cinzenta para fora da janela. Seus olhos agora revelavam uma certa inquietude. Reverentemente fui me aproximando dela, sondando-a em silêncio, tentando colher suas vibrações mais íntimas. Mas logo recuei assustado. Estranhas formas, pensamentos brotavam da cabeça da jovem, projetando imagens no espaço próximo. Eram quadros vivos, de esfuziante agitação, em total contraste com os nossos propósitos de socorrer a enferma. Os mais secretos hábitos e anseios da moça desfilavam sem parar por sua tela mental. De olhar parado, Marina escutava dentro de si própria a música sugestiva e maliciosa da noite festiva da véspera, reprisando na garganta o sabor forte e envolvente da bebida alcoólica. O brilho da aura mostrava-se afetado por imagens imprecisas que explodiam como relâmpagos no turbilhão de névoa fumarenta do cigarro. Apesar de ser pouco mais que uma menina crescida, a jovem apresentava algumas telas mentais bastante complexas. Recordando o fato de que a medicina no futuro, para atender com eficácia ao doente, deverá investigar minuciosamente a feição espiritual de todas as peças humanas que o compõem, iniciei respeitoso a anamnese psicológica, o exame profundo, tanto quanto possível, do comportamento de Marina. Trazido pelas circunstâncias a colaborar na solução de um processo assistencial sem qualquer intuito menos digno, nada mais me restava senão trabalhar. Repetia-se muitas vezes, logo acima da fronte da moça, criada por sua imaginação, a figura de um homem maduro e também a imagem dela própria, os dois juntos. Percebia-se o romance, adivinhava-se a intimidade entre eles. Fisicamente pareciam pai e filha, mas as atitudes não deixavam dúvidas quanto à paixão que sentiam um pelo outro. Numa sequência semelhante à de um filme de forte apelo sensual, as cenas tórridas iam surgindo e se sucedendo diante dos meus olhos, sem disfarces nem limites. Como cenário, as deslumbrantes paisagens de Copacabana ao Leblon. Os ninhos de amor é que variavam. Às vezes era o automóvel de luxo, outras a areia morna da praia, ou ainda a relva macia sob um arvoredo tranquilo, sem esquecer os hotéis suspeitos e inúmeros outros abrigos clandestinos que a imaginação do casal pudesse criar, sempre extasiados, permanentemente ébrios de prazer. Mas, de repente, esse desfile de imagens parou bruscamente para dar lugar a um outro, com substituição de um personagem. Marina fechou os olhos para melhor imaginar a nova sequência, onde, no lugar do namorado maduro, entrava outro homem, tão jovem quanto ela mesma. Para mim, como observador, parecia o começo de um novo filme, diferente do anterior. Mas logo percebi o engano. O enredo era rigorosamente o mesmo, só mudando o protagonista. Repetiam-se as paisagens de fundo e os locais de encontro. Até o automóvel era o mesmo. Como variação, apenas algumas cenas mais inocentes em lugares públicos, onde pareciam duas crianças enamoradas falando de sonhos e aspirações. Pasmo, registrei os detalhes da experiência. Naqueles poucos minutos de fixação espiritual, Marina se exteriorizava como era na realidade. Personalidade dúplice,
Uma mulher dividida entre o carinho de 2 homens, jugulada pelo medo, a inquietude, a ansiedade e o arrependimento. Pedro Neves, que de alguma forma partilhava o trabalho de inspeção, quebrou o silêncio constrangedor. Está vendo, André? Agora me diga se é fácil para mim, como pai da doente, suportar aqui dentro uma criatura dessas. O tom profundamente magoado na voz do meu amigo despertou em mim uma vontade ainda maior de ajudar em tudo o que pudesse. Para conversar mais à vontade, fomos para uma sala ao lado do quarto. Para que você tenha uma ideia, meu amigo, eu estou nesta casa em serviço há não mais de 20 dias e já recebi tantas punhaladas na alma que, se não fosse pela minha filha, eu teria fugido. Se alguém me dissesse, se eu não tivesse visto com os meus próprios olhos, jamais acreditaria que o meu genro pudesse ser tão canalha, tão desavergonhado. Pedro, eu procuro compreender a sua indignação. Mas não seria melhor esquecer o mal e tentar auxiliar esse homem silenciosamente, com preces? Eu sei, André, e me esforço para pensar positivamente, buscando o bem. Eu não esqueço isso nunca. Mas até a medicina, que é ciência luminosa, de raciocínio puro, muitas vezes é obrigada a descer de sua alta posição cultural para dissecar cadáveres. Eu só peço, neste momento, um pouco de tolerância. É muito pesada a situação que eu enfrento. E às vezes eu digo bobagens das quais um dia vou me arrepender, eu sei. Na minha 5ª noite aqui, Beatriz entrou numa crise aguda de sofrimento. Eu saí desesperado à procura do meu genro. Através da intuição, tentaria fazê-lo vir para casa, assistir à esposa. A informação que ele havia deixado dizia que estaria em seu escritório fazendo serão. Mentira. Fui encontrá-lo sabe onde? Num quarto de hotel, em plena madrugada. Sabe com quem? Marina, essa mocinha que você acaba de conhecer. Os dois intimamente unidos, rindo, dançando e se amando entre cascatas de champanhe, como se fossem marido e mulher. Música lasciva, baixa iluminação e diversas entidades invisíveis a eles, perturbadas e perturbadoras, dançando coladas aos corpos do casal, enquanto outras sugavam os restos de bebida nas taças. Vampiros debochados e mulheres seminuas, em promiscuidade explícita, imitavam as figuras dos quadros obscenos que pendiam das paredes. Nada mais repugnante do que aquele bando de desencarnados aproveitadores naquele festim nojento. E no meio deles, perfeitamente sintonizados com as trevas, o homem a quem eu chamo de genro e a jovem que assiste e ao mesmo tempo trai a minha filha. Pode imaginar a minha revolta naquela hora? O desespero tomou conta de mim. A razão desapareceu e cheguei a entender e até justificar a atitude de certos companheiros desencarnados que se tornam vingadores intransigentes. O homem velho que eu havia sido e o novo homem que eu gostaria de ser estavam em conflito dentro de mim. Ali, diante da insensibilidade do homem que se casara com a minha filha querida, entendi o quanto era difícil, impossível mesmo, pôr em prática os conselhos que eu passei a vida distribuindo. Tomado de cólera irresistível, avancei e esmurrei a face do meu genro. Ele reagiu como alguém que sente um súbito mal-estar, apoiando-se na moça para não desabar no chão. Disposto a continuar a surra, ergui o braço para novo golpe. Mas uma senhora desencarnada surgiu repentinamente e, com seu semblante calmo e nobre, desarmou a minha intenção. Exteriormente, não demonstrava ela sinais evidentes de elevação espiritual, a não ser por um minúsculo distintivo luminoso que brilhava em seu peito. Ela parecia tão profundamente humana como eu mesmo. E confesso que me senti envergonhado quando ela me afagou a cabeça serenamente e, sem uma única palavra de censura ao meu comportamento irracional, sorriu e me convidou para retornar à casa de minha filha. Notei que ela conhecia Beatriz, e a mim também. No trajeto, não fez nenhuma referência aos desvarios do ambiente em que estivéramos minutos antes.
Ocupou o tempo, a gentil senhora, para exaltar os méritos da compreensão e da tolerância. Chegando à casa de minha filha, despediu-se delicadamente e nunca mais a vi. Não sei quem é essa dama inesperada. Bem, talvez eu esteja supervalorizando os meus problemas. Não, meu amigo. Eu também já fui defrontado por acontecimentos bem desagradáveis e gostaria muito de desabafar. Um dia vamos conversar. E, Pedro, quem é o cavalheiro que acaba de entrar? Esse é Nemésio, meu genro! Era evidente o mal-estar de Pedro Neves ao pronunciar o nome de seu genro, Nemésio. Não podendo perceber a nossa presença, o homem conferiu a própria imagem no espelho próximo, enxugou o suor da testa com um lenço impecavelmente branco e cuidadosamente corrigiu o nó da gravata. Nesse momento, um prolongado suspiro de Dona Beatriz no quarto ao lado chamou sua atenção, e ele para lá se dirigiu rapidamente. Pedro e eu o seguimos. Ao entrar no quarto da doente, Nemésio foi saudado pelo belo sorriso de Marina. Dona Beatriz estendeu a mão muito magra, que ele enternecidamente beijou, sentando-se à cabeceira da cama. Por alguns segundos, marido e mulher trocaram olhares comovidos. A presença dele a confortava. Acariciando delicadamente os cabelos embranquecidos e descuidados da esposa, Nemésio demonstrava carinho e dedicação. Com dificuldade, a voz debilitada, Dona Beatriz retomou um assunto que há algum tempo a preocupava, relativo à empregada da casa. Me perdoe, Nemésio, se eu volto a falar da Olímpia. A pobrezinha perdeu a casa, tem filhos pequenos, está desamparada. Por favor, me prometa que você vai tirá-la dessa situação. Isso me deixa aflita. Não se preocupe com isso, Beatriz. Já estou providenciando. Um amigo meu, engenheiro, foi ao local e a obra de reconstrução da casa da Olímpia já está em andamento. Não vai lhe custar nada, é só questão de tempo. Não, é que eu receio partir de uma hora para outra. Partir? Partir para onde, Beatriz? Nada disso. Enquanto você estiver em tratamento, estão suspensas as viagens. Passeios em São Lourenço, nem pensar. A minha estação curativa será outra. Mas que coisa mais feia, mais pessimista. Onde já se viu? Você mesma nos ensinou a amar a primavera, a ver alegria em tudo. Será que já esqueceu? Eu quero aquela outra Beatriz, não essa tão sombria.
É já que você vai entrar em convalescença. Eu sei porque eu conversei com o médico. Eu quero você recuperada logo, logo, pra gente tomar o primeiro café no novo barraco da Olímpia. Ah, obrigada, Nemésio. Obrigada. Olha, você conseguiu me fazer sorrir de novo. Eu não sei há quanto tempo isso não acontecia. Ai, sorrir é tão bom. Marina, me deu até vontade de tomar um pouquinho de leite. Você me faria esse favor? Ah, claro, dona Beatriz. Já estou servindo. De fato, um sorriso de esperança iluminou os olhos lúcidos de Dona Beatriz. Um sorriso aparentemente deslocado naquele rosto pálido. 2 lágrimas de felicidade não chegaram a cair, porque Nemésio as enxugou com delicado gesto. Na face amarelada, notei um novo brilho. Com a mente renovada, a enferma confiou, acreditou na cura do corpo físico e ansiou viver por muito tempo ainda no aconchego daquela família. Dona Beatriz tomava lentamente os goles de leite, enquanto eu fazia um rápido balanço da situação. Nemésio, na opinião do sogro Pedro Neves, era merecedor das mais corrosivas críticas, um péssimo caráter. No entanto, ali, diante da esposa doente, manifestava profunda e sincera bondade. Seu pensamento se revelava límpido e puro. Trazia a Dona Beatriz no cérebro, nos olhos, nos ouvidos e no coração. Mais do que de esposo e amigo, tinha a ternura de um pai. Meu amigo Pedro Neves parecia tão ou mais assombrado do que eu. Momentos depois, a enferma devolveu a xícara. Foi aí que um novo quadro se apresentou aos nossos olhos pasmos. Gentilmente, Nemésio deixou a xícara na mesa de cabeceira, fez outro carinho na esposa e se levantou da cama. Colocaram-se, ele e Marina, fora do campo de visão de Dona Beatriz. E enquanto dizia palavras de reconforto e esperança à esposa momentaneamente feliz, Nemésio acariciava com sensualidade os dedos de Marina. A jovem correspondia e estimulava as carícias com um brilho promissor no olhar. Em contraste direto com as palavras que fluíam suavemente de sua boca, os pensamentos de Nemésio eram incompatíveis com a sensação de respeitabilidade que ele próprio havia me inspirado momentos antes. Olhei para o meu amigo Pedro, buscando algum entendimento mais completo. A resposta não se fez esperar. Este homem é um enigma. Num gesto claro de repulsa, Pedro desviou bruscamente o olhar e deixou o quarto em passadas largas como alguém que toma tal atitude para evitar o pior, para não recair na selvageria da agressão pura e simples. Solidário, voltei com ele à saleta vizinha. Toquei amistosamente seu ombro e ensaiei alguma coisa que pudesse dizer. Nada me parecia adequado. Melhor o silêncio. Mortalmente ferido na sua dignidade, meu amigo Pedro comportava-se como se ainda estivesse encarnado e aquela família lhe pertencesse. Canalha! Crápula! Desclassificado! Como esse homem asqueroso pode ter a coragem de fazer tal coisa com a minha filha? Beatriz não merece isso. É uma criatura maravilhosa. Que castigo seria suficiente para um monstro desses? Não sei bem o que dizer, meu amigo. Mas uma coisa eu já aprendi. Para os desencarnados, quase sempre as portas do lar se fecham no exato momento em que se fecha o caixão. Ouvindo você, recordo meus próprios conflitos. A luta que enfrentei para dissipar a ilusão de posse sobre os outros. Mas creio que nenhum discurso filosófico que eu possa fazer agora, recomendando coragem e desprendimento, vai fazer efeito. Eu lhe peço desculpas, André. Eu não consigo me controlar. Eu já tentei optar pelo completo desprezo a esse homem, mas me parece pouco. Eu fico buscando na imaginação alguma coisa que possa feri-lo na mesma proporção do que ele está fazendo. Sei que o olho por olho, dente por dente é odioso e contrário a tudo que aprendemos, mas ainda não me sinto em condições de superar tudo isso.
No meio das considerações de Pedro, a situação se agravou ainda um pouco mais. Nemésio e Marina entraram na pequena sala onde estávamos. Lembravam duas crianças enamoradas, enlevadas uma pela outra. Obviamente estavam fugindo à presença de Dona Beatriz, em busca do sonhado enfim sós. Trancaram a porta de comunicação com o quarto da doente. Prevendo instintivamente o que poderia ocorrer em seguida, tratei de sair. Mas meu amigo Pedro não permitiu. Num esforço para controlar a revolta, me segurou ali e justificou sua atitude. Fique, André. Eu sou contra a indiscrição. Eu não aprovo a bisbilhotice. Mas neste caso, eu preciso saber de tudo o que acontece para melhor ajudar a minha filha. Espectadores privilegiados, porquanto não podíamos ser vistos pelos atores da cena, Pedro e eu estávamos atentos ao diálogo dos felizes namorados. Nemésio, num gesto arrebatado e juvenil, enlaçou vigorosamente a moça pela cintura. Feliz, minha querida? Muito feliz. E muito ciumenta. Essa é muito boa. Ciúmes de quem? Da minha mulher? De quem mais? Hoje você olhou para ela com uma ternura que para mim nunca teve. Isso me vai e desce. Mas é tudo imaginação sua, meu amorzinho. O nosso futuro, lindo e maravilhoso, vai provar o que eu estou dizendo. Apenas devemos ser bons para Beatriz. Não custa nada. É um dever humanitário até. Ela está próxima do fim. Não tem mais do que algumas semanas de vida, como disse o médico. Pense, Marina, que nem a preocupação com despesas de um desquite nós vamos ter. Sim, porque uma separação, mesmo amigável, sempre vem acompanhada de um custo elevado e mais as dores de cabeça. E tem outra coisa. Eu não acredito nessa história de sobrevivência da alma. Mas se por acaso houver mesmo vida depois da morte, eu não vou querer que a minha mulher parta para o outro mundo levando ressentimentos contra mim. E nem contra você, minha querida. Agora, olhe bem dentro dos meus olhos e diga que me ama. Eu te amo. Te amo demais. Apaixonado, Nemésio necessitava sempre dessa confirmação verbal. A ele não bastavam as demonstrações de afeto por parte de Marina. Cravando nela o olhar, confessava-se irremediavelmente preso à jovem por uma atração irresistível. Ela, por sua vez, correspondia com a mesma intensidade. Mas aquele outro personagem, o rival de Nemésio, reaparecia agora ocupando seu espaço na mente da jovem. Era um fenômeno muito estranho. Marina estava emocionalmente ligada ao genro do meu amigo, e simultaneamente o pensamento dela buscava com ansiedade o outro, mais jovem. Abismado, percebi todo o complexo mecanismo. Ela mentalmente usava o moço como fonte de incentivo para alimentar a emoção pelo velho. Complicado, incrível, mas real. Alheio ao conflito íntimo de Marina, Nemésio falava de seus planos. Eu te amo com loucura. Mais do que amor, é devoção que eu sinto por você, Marina. Eu tenho trabalhado muito, estou construindo uma economia sólida que me permita, no futuro, abandonar os negócios e viver só para você, às 24 horas do dia. A casa de São Conrado, à beira da praia, já está praticamente pronta, à nossa espera. Só um pouquinho mais de paciência, minha querida. Meu estado civil muda para viúvo num dia e no dia seguinte muda outra vez para casado. Com você, para sempre. O diálogo prosseguia caloroso entre os dois. Confiantes na privacidade da pequena sala, Nemésio e Marina trocavam intensas declarações de fidelidade eterna num clima de encantamento e ternura, mas ainda sem atitudes ousadas ou investidas mais íntimas. Nesta altura devo fazer uma observação que na verdade é o reconhecimento de um fato digno de nota. Pedro Neves e eu, atentos aos mínimos gestos do casal e sempre na expectativa,
Notávamos que a conversa deles evoluía aos poucos, transformando-se depois num jogo de sedução que, previsivelmente, iria desaguar num clímax amoroso completo ali, diante de nós. Mas percebi que era exatamente a nossa expectativa maliciosa, aliada ao espírito de censura, que criava correntes mentais estimulantes à sensualidade. Eu e meu amigo prejulgávamos, prevíamos com certeza o que faria o casal em seguida. Melhor explicando, Nemésio e Marina tornaram-se alvos de nossas impressões, que por sua vez resultavam de nossas próprias experiências inferiores já superadas. Era como se de mim e de Pedro partissem na direção do casal poderosas ondas de força que agravavam seu apetite sensual. Essas cogitações ocupavam meu pensamento, quando Marina, de repente, começou a chorar. Sem entender o motivo, Nemésio beijou-lhe o rosto, preocupado. Desculpe, meu querido. Desculpe. Mas o que é isso, meu amor? Por que está chorando? Não é nada com você. É que as coisas chegaram a um ponto insuportável. Eu tenho sofrido muito. E não há mais como disfarçar, Nemésio. Meu Deus! Você está me deixando aflito. O que está acontecendo assim de tão grave? Minha família. Eu não tenho mais ambiente em casa. Por mais que eu tente me relacionar bem com a minha mãe, é impossível. A gente está atravessando dificuldades financeiras. E é como se a culpa fosse minha. A minha irmã adotiva só faz me humilhar e me agredir o tempo todo. Meu pai não me compreende. Vive me xingando. Meu amorzinho, não chore. Você nunca estará sozinha. Nós teremos um ao outro pela vida toda, nas alegrias e nas tristezas. Não sofra por isso. Alguns dias mais e a minha mulher vai me dar a liberdade. Tudo vai mudar. Você vai ver. Mas para atenuar um pouco a fúria dessa sua família infernal, leve esse cheque, minha querida. Tem aí uma boa quantia que certamente vai resolver a situação por algum tempo. Oh, obrigada. Muito obrigada, meu amor. Eu detesto ter que aceitar essa ajuda, principalmente de você. Mas não tenho outra solução. Imagine, meu amor. Por você eu faço qualquer coisa. Agora e sempre. Marina revelava-se uma atriz de grande talento dramático. À medida que chorava e mentia ao amante, dissimulando o verdadeiro conflito que lhe atormentava a alma, mais nítida se tornava aos nossos olhos de observadores espirituais, na tela mental da jovem, a imagem do outro, do moço. A crise de choro resultava diretamente desse conflito. Sentia remorso por receber de Nemésio sinceras juras de amor e ao mesmo tempo amar até a loucura aquele outro rapazinho franzino. Inexperiente diante de tão escabroso dilema, Marina explodia em lágrimas por não saber lidar com a situação. Mas, por outro lado, tivera tempos antes inteligência bastante para articular o processo que levou as coisas àquele estado. As telas mentais da moça iam me revelando progressivamente episódios anteriores bastante elucidativos. No começo, Marina aproximara-se de Nemésio, não dedicando a ele nenhum outro sentimento, além da admiração e do reconhecimento naturais de uma funcionária pelo generoso patrão. Mas o passar do tempo e as oportunidades plantaram novos projetos na cabeça imatura da jovem. Conseguiu, com arte e sutileza, atrair o maduro genro de Pedro Neves ao seu campo de sedução. Esquecendo os compromissos perante a esposa, que já lhe requisitava doses maiores de fidelidade e ternura, Nemésio perdeu a noção de dignidade, o senso do ridículo, e converteu-se, do homem circunspecto que era,
numa caricatura de adolescente apaixonado, sem reservas nem limites. A entrega foi total. Agora, na sua reflexão tardia, Marina segurava numa das mãos o generoso cheque e na outra o lenço úmido, depositário de seu pranto. O breve e respeitoso silêncio de Nemésio, que a enlaçava protetoramente pela cintura enquanto lhe acariciava os cabelos, deu à moça um tempo extra para avaliar e organizar os pensamentos. Sentia-se ela num lance perigoso do jogo infeliz que havia criado e do qual não sabia como sair. Aflita, rememorava as concessões que no passado fizera àquele homem com idade para ser seu pai. O presente, assustador, impelia sua alma na direção de laços e comprometimentos ainda mais terríveis. Adivinhava com o coração aos pulos o desfecho de tudo aquilo. A hora da verdade parecia perigosamente próxima. Pelo menos a falsa história de seus conflitos familiares tinha convencido inteiramente Nemésio. Não sabia por quanto tempo ainda, mas isso no mínimo lhe concedia uma trégua na guerra interna para pensar em alguma saída. Mais comovida agora e com a figura do rapaz franzino nitidamente impressa na memória, Marina demonstrava apreensão, como quem se recrimina, mas não encontra justificativa para o que fez na consciência. Olhei para o meu amigo Pedro Neves. Apesar de desencarnado, ele procedia como um homem vulgar da terra, dominado pela revolta. Sobrecenho carregado, feições endurecidas, evidente desequilíbrio vibratório, do tipo que precede as grandes crises de violência. Era um vulcão prestes a despejar toda a sua calamidade emotiva numa única e gigantesca erupção final. O desfecho infeliz só foi evitado porque, um segundo antes da agressão, entrou e se aproximou de nós, sorrindo, um venerando amigo espiritual. Era marcante, arrebatadora a simpatia do recém-chegado. Notei logo o halo radioso que lhe circundava a cabeça. Mas o que me impressionava nele, além da luminosidade suave da aura de sabedoria, era a substância invisível de amor que emanava de sua individualidade sublime. Fixei por alguns instantes o olhar nele e tive a agradável sensação de que revia um companheiro longamente esperado. Meu coração se mostrava pleno de uma saudade aflitiva. Eu não conseguia entender. Ao mesmo tempo me sentia envolvido por fluidos calmantes, como se o âmago do meu ser fosse banhado por inexplicáveis radiações de imensa alegria. Onde teria conhecido, nas trilhas do destino, aquele amigo que aos meus olhos parecia um querido irmão de velhos tempos? Em segundos, vasculhei os porões da minha memória, mas nenhuma resposta encontrei. Revisitei mentalmente a infância
E voltei a experimentar, tantos anos depois, a segurança que só os braços do meu pai e o carinho da minha mãe me davam. Ah, meu Deus, em que oficina da vida se forjam esses elos da alma? Quantas reencarnações de trabalho e esperança, dívidas e resgates são necessárias para que a seiva do amor divino aproxime os seres e transmita a eles os sentimentos numa só vibração de confiança recíproca. Tão mergulhado estava eu em reflexões que Pedro Neves precisou me chamar por 2 vezes. André Luiz? Sim, Pedro. Eu quero que abrace o irmão Félix. Estou muito contente por vê-lo, André. Deus o abençoe, meu amigo. Tão comovido eu estava que me sentia imobilizado. Tantas coisas eu queria dizer, mas elas nasciam no meu coração e por ali ficavam, não chegavam à minha boca. Com a simplicidade de uma criança, resumi todo o meu enlevo num beijo que lhe dei na mão direita. Enquanto eu mentalmente agradecia tão abençoada oportunidade, ocorria algo inusitado com o casal que motivava a nossa presença ali. Agora, bem mais calmo, Pedro Neves juntou-se a nós para observar a cena com redobrado interesse. Marina e Nemésio, que nem de leve desconfiavam da minuciosa pesquisa a que se expunham, foram alvejados pelo olhar compassivo do irmão Félix e mudaram imediatamente o comportamento. Como um raio invadindo suas mentes, a visão de Dona Beatriz enferma cortou-lhes pela raiz o entusiasmo sensual. A paixão tórrida perdeu calor, e os dois mais pareciam agora crianças peraltas, surpreendidas em flagrante pela mãe austera. Essa ocorrência me confirmou a impressão de que a nossa curiosidade enfermiça de momentos antes, mais a revolta que dominava Pedro, funcionaram como estimulantes ao magnetismo animal dominante. Agora, consciente da impropriedade da minha atitude anterior, senti um certo remorso, mas continuei estudando a metamorfose espiritual que se processava. Nemésio, nós já estamos aqui há muito tempo. Dona Beatriz deve estar necessitando de cuidados. É hora do remédio dela. Acho melhor eu voltar lá para o quarto. Claro, Marina. Fique tranquila. Eu vou descansar um pouquinho aqui na minha poltrona predileta. Depois eu irei até lá. Mas se precisar, me chame, tá? Obrigado pelo que você está fazendo. A jovem sorriu com bondade e deixou a saleta, enquanto Nemésio se acomodava confortavelmente numa poltrona. Eu não podia questionar o mundo íntimo de meu amigo Neves. Uma espécie de compreensão súbita, contudo, inundou a minha alma com relação a Nemésio. E se eu estivesse no lugar dele, pensei, será que estaria agindo melhor? Essa e outras indagações silenciosas martelavam a minha consciência, impelindo meu espírito a raciocinar em nível mais alto. Possuído de novos sentimentos, olhava para o atribulado chefe da casa ali sentado e percebia nele um verdadeiro irmão, a quem me cabia entender e respeitar. Minhas cogitações foram interrompidas pela movimentação nervosa de Pedro Neves naquele pequeno ambiente. Ele ansiava conversar, desabafar-se, mas o benfeitor recém-chegado, irmão Félix, nos surpreendeu com uma nova informação. Apontou o marido de Dona Beatriz e falou sem rodeios. Meus amigos, eu não sei se vocês já notaram, mas o nosso Nemésio está seriamente enfermo. E não sabe disso. Vamos socorrê-lo? Ainda impressionados com sua atitude, Pedro e eu começamos a auxiliar o irmão Félix na aplicação de recursos magnéticos. No mesmo instante, as deficiências do aparelho circulatório de Nemésio começaram a ser expostas. Artérias endurecidas, volume do coração perigosamente aumentado e uma constrangedora arteriosclerose cerebral em franco desenvolvimento. Rebuçado por fora, gravemente enfermo por dentro. Assim era o genro de Pedro Neves. Nemésio não registrava a nossa presença, mas enquanto trabalhávamos a seu benefício, entrou em reflexões. E assim,
Mesmo sem saber, ia respondendo mentalmente às perguntas feitas por nós. Instalado na confortável poltrona, elucidava nossas dúvidas, acreditando-se afundado na imaginação. Nem de leve desconfiava estar sendo objeto de tão profundo exame médico. O inquérito afetuoso atingia diretamente a memória do enfermo, provocando respostas através de reações mentais específicas. Um processo perfeito, graças aos nossos pequenos aparelhos de auscultação. Muito reduzida a circulação sanguínea nesta região, André. Coágulos bloqueadores, rupturas de vaso. Existe perigo em qualquer acidente mais importante da hipertensão. Com certeza, irmão Félix. Mas o nosso paciente está lembrando alguns fatos importantes. E essas tonturas ligeiras que eu venho sentindo com tanta frequência? O que será isso? Alguma coisa grave? Já cheguei a desmaiar no escritório. De repente, desabei no chão, desamparado. Como é que alguém perde os sentidos assim, sem mais nem menos, como se recebesse uma martelada na cabeça? Depois que aconteceu, demorei dias e dias para me livrar da apreensão, do medo. Será que o meu colega tinha razão? Ele insistiu para que eu procurasse um médico, examinasse melhor os sintomas. Pintou um quadro feio. Disse que eu aparentava cansaço. Me advertiu, falou em férias, clínica de repouso, que isso podia ser aviso de coisa muito séria. Sem perceber que se comunicava conosco, Nemésio relembrou a conversa que tivera dias antes com um colega preocupado com sua saúde. Reproduziu mentalmente esse encontro com tal nitidez que nós, visitantes espirituais, podíamos assistir ao diálogo dos dois como se víssemos uma cena de filme. Nemésio compreendia e agradecia sinceramente a preocupação do colega, mas acusava-se afundado num mar de responsabilidades e sem tempo para resolver tudo. Entre outros tantos problemas, assistia a esposa, doente terminal, e não tinha meios de cuidar de si próprio. Quando pudesse, faria algo a respeito. O outro argumentava sabiamente que uma consulta médica não levaria muito tempo, além de ser prioridade naquele momento. Mas, embora a nobre intenção, a conversa resultou em nada. André e Pedro, vocês perceberam nessa conversa que a argumentação de Nemésio não passou de fachada. Um homem cheio de obrigações e responsabilidades, não resta dúvida, mas não a ponto de negligenciar a própria saúde, ainda mais assustado como estava. Com certeza. Ao amigo, ele não quis revelar seus reais motivos e encerrou o assunto. Mas provavelmente enternecido pelo toque de amor fraterno do irmão Félix, resolveu nos liberar os arquivos secretos da sua alma. A verdade sem disfarce, como faz uma criança peralta, mas que se torna confiante e obediente ao receber carinho do pai. A razão de Nemésio fugir de uma consulta médica está bem clara. Ele tem medo de conhecer o próprio estado de saúde. Por estar amando novamente, acha que regressou aos tempos da mocidade. Sente-se espiritualmente jovem e insiste na conservação dos antigos impulsos emotivos. Ele estuda e mantém-se atualizado com todas as teorias da libido. Nesse clima, a afeição de Marina é vista por ele como o reencontro de um passado juvenil que há muito ficou para trás. A Beatriz, a sua esposa doente à beira da morte, ele reverencia como uma espécie de relíquia a ser guardada no museu de suas lembranças mais caras. A volúpia e a chama que um dia existiram com relação à companheira converteram-se de forma imperturbavelmente simples em admiração e amizade serena. Nosso irmão Nemésio, em sua visão precária da existência, nunca entendeu o benefício da vida a dois, da rotina construtiva. Ainda que generoso, a formação materialista e a índole utilitária o impedem de compreender que as almas nobres colhem no amor conjugal na terra os frutos da alegria sublime que o tempo só faz tornar mais doce. O lugar de sua mãe, já levada pela morte, é ocupado hoje por sua esposa. Instintivamente, esse homem anseia pelo sorriso benevolente, a bênção da aprovação de Dona Beatriz. Quer a companhia dela, com a mesma dedicação de alguém habituado a cuidar de um traste precioso.
Ao chegar em casa todas as tardes, extenuado, harmoniza-se consigo mesmo, repousando a cabeça fatigada no olhar da mulher. Com sua longa experiência médica, o irmão Félix comentava os episódios mostrados na tela mental de Nemésio. As cenas iam se sucedendo, alinhando fatos e ocorrências de tempos e lugares diferentes, mas formando um conjunto que bem retratava o perfil psicológico do paciente. Uma mistura de imagens, umas nítidas, outras imprecisas, mostrava o genro de Pedro em noitadas boêmias com outras companhias femininas, e na volta, iludindo a própria consciência num braçado de flores para a esposa ingênua. A essas escapadas, sucediam-se algumas semanas de compreensão e ternura para com Dona Beatriz. Mas logo varava de novo os limites impostos pelo compromisso moral do casamento, à maneira de animal arrombando cerca. Uma coisa, porém, o atormentava. Quando perguntava a si próprio o que faria se sua esposa o traísse, a resposta vinha logo numa nuvem de fúria. Eu mato minha mulher. Mato sem hesitar. Nemésio não se interessava nem um pouco pela esposa, mas nunca aceitaria um rival na posse daquela a quem confiara o seu nome. Tais ideias machistas e preconceituosas vinham de um velho amigo ocioso e permanentemente alcoolizado, que, entre outras pérolas, afirmava: mulher é chinela no pé do homem. Quando não presta mais, é preciso arranjar outra. Com as águas turvas de semelhante filosofia a regar a raiz do caráter, é compreensível que o genro de Pedro Neves tivesse chegado aos 60 anos com os sentimentos deteriorados e ignorante do respeito que um homem deve a si mesmo. Os sinais exteriores desse equívoco espiritual mostravam-se claramente no luxo exagerado das roupas, no esforço extenuante da ginástica para eliminar a obesidade. O refinamento intelectual, a disputa acirrada pela posse de um título de clube social da moda, onde as pessoas bem postas atualizavam a linguagem e requintavam o porte. As tochas brancas na cabeleira escura não lhe causavam incômodo. Com certeza, os perfumes raros e as gravatas de seda coloridas compensariam com leveza e elegância sempre renovada esse mero detalhe. A travessia do momento difícil e obscuro estimulou o aprendizado de Nemésio nos cuidados da preservação individual, embelezamento e culto à vaidade. Um antigo edifício sob nova decoração, feita por profissionais bem pagos, especialistas em renovação da personalidade. E prosseguia o irmão Félix na sua análise, atentamente observado por Pedro Neves, que a custo se continha para não explodir em raiva. Nosso irmão Nemésio se recusa a fazer qualquer tratamento médico que não seja destinado a lhe reforçar as disposições ao prazer. Não quer ouvir falar de medicação para reajuste orgânico, alegando que se sente perfeitamente bem e capaz de comandar as próprias sensações. Pura euforia. Rejeita auxílio sem conhecer a gravidade da doença. Os hábitos devastadores da vida inteira resultaram nesse enorme esgotamento. Falsos afrodisíacos acabaram com as energias dele. Inquietação emocional, nervos descontrolados e a ignorância total do próprio estado. Não podendo nos ver nem ouvir, mas de alguma forma assimilando mentalmente a advertência dramática do irmão Félix, Nemésio considerou de si para si. E se eu piorar? Como é que fica a Marina? Não, eu não posso pensar assim. Eu tenho que me mostrar muito forte aos olhos dela. Não vou trocar os passeios, as festas, a companhia da mulher que eu amo por algum estúpido tratamento médico cheio de disciplinas e limitações de todo tipo. Depois que nos casarmos, aí sim, vou pensar na recuperação da saúde. Aí já estaremos legalmente juntos. Não haverá mais dúvidas. Devo isso à Marina. É uma decisão de homem apaixonado e não vou me arrepender, com certeza.
Encerrando a longa operação socorrista, o irmão Félix ministrou recursos magnéticos diretamente no cérebro do paciente. Nemésio, mais fortalecido, deixou a saleta onde estávamos em direção ao quarto de sua mulher. Pedro Neves não disfarçava o desapontamento quanto a tudo o que havia presenciado em silêncio compulsório. A desaprovação brotava de sua cabeça em esguichos, plasmando pensamentos de censura que, mesmo respeitosa, atingia a mim e ao nosso benfeitor em cheio, como chuva de vibrações negativas. Compreensivo, Félix tocou o ombro de Pedro e falou: Eu entendo, Neves. Eu entendo você. Quem não entende sou eu. Por que tanto cuidado com um animal desses? Um homem que me desrespeita, polígamo descarado, velho sem vergonha que enxovalha a presença da esposa agonizante. Ah, Beatriz, Beatriz, minha pobre filhinha, por que se casou com um cavalo? A demência, pelo visto, havia atingido Pedro Neves ali diante de mim e do irmão Félix. Vítima de um retrocesso ao acanhado círculo da família humana, meu amigo transtornado, sem que pudéssemos fazer algo para ajudá-lo no controle das próprias emoções. Tenho me esforçado muito, mas não aguento. De que me vale trabalhar odiando? Nemésio é um mascarado. Como suportar um homem desses? Vivo estudando e aconselhando a todos a ciência de perdoar e servir, mas vejo sob o mesmo teto o sofrimento e o vício. De um lado a minha filha, resignada, aguardando a morte. De outro, o meu genro e essa mulher que insulta a minha família. Meu Deus do céu! O que me foi reservado? O que na verdade estou fazendo? Auxiliando uma filha doente ou passando por um teste de tolerância? Quando encarnado, eu acreditava que o inferno fosse um cárcere de fogo. Mas hoje descubro que o inferno é voltar à terra e estar com os parentes que ficaram. Isso sim é a verdadeira purgação dos nossos pecados. Calma, Neves. Um dia todos nós temos de provar aquilo que somos naquilo que ensinamos. Além disso, Nemésio deve ser compreendido. Compreendido? Depois de tudo o que vimos? O senhor sabe quem é o rapaz que também ocupa o pensamento dessa moça? Eu sei. Mas vamos considerar alguns pontos. Seria justo exigir de uma criança uma experiência que só a idade madura traz? Ou então, cobrar raciocínio perfeito a um alienado? Sabemos que crescimento do corpo não expressa a altura do espírito. Nemésio, na posição em que se encontra, é aluno da vida, exatamente como qualquer um de nós, mas ainda sem o benefício da instrução que estamos recebendo. Pense no que seria de nós na situação dele, sem a visão que temos hoje.
será que não cairíamos em condições piores? Quer dizer que devo aprovar esse homem? Ninguém aplaude a doença nem louva o desequilíbrio, mas é crueldade recusar simpatia e remédio ao doente. Nemésio não deve ser visto como um ser desprezível, mas como alguém que se deixou levar por sugestões perigosas. E mesmo nesse emaranhado difícil, em nenhum momento ele deixou de prestar assistência à esposa. Suas extravagâncias emocionais têm sido deprimentes, é verdade, mas não mataram nele a força da solidariedade, tanto que construiu e deu de presente à sua empregada doméstica uma nova casa. Pedro, seu genro é um homem equivocado. Agarra-se desesperado a um restinho de juvenilidade precária num corpo desgastado antes do tempo, enquanto se entrega apaixonadamente a uma jovem que de certa forma o respeita, mas não lhe corresponde a paixão. Quanto às verdades do espírito, ele é analfabeto, mas não sem conserto. Se não bastam essas razões para que ele mereça benevolência e carinho, acrescento eu a seguinte pergunta. Neste grupo, quem tem a possibilidade de auxiliar? Ele, que anda cego, ou nós que discernimos? Neves, muito sacrifício é necessário para que se atinja a sublimação progressiva do sexo em cada um de nós. Possivelmente já tenhamos cometido ou ainda iremos cometer essas mesmas faltas pelas quais hoje queremos condenar alguém. Não é melhor compreender para que sejamos compreendidos? Dominando a minha própria emoção, levei algum tempo antes de olhar para Pedro Neves e perceber que ele estava humildemente em oração, com certeza tocado pela influência de nosso benfeitor. Voltamos ao quarto de Dona Beatriz. Nemésio e Marina haviam saído. A enferma repousava tranquilamente e a empregada da casa ali estava. Meio desenchabido, Pedro Neves pediu desculpas ao irmão Félix pela explosão de cólera. Fui inconveniente. Mais do que isso, fui insensato. Eu peço desculpas, irmão Félix. Eu mesmo pedi para auxiliar minha filha em seus últimos dias na Terra e vergonhosamente fracassei no momento crítico. Da mesma forma que me foi concedida essa tarefa, eu sei que o senhor, com sua autoridade, pode muito bem me demitir. E se fizer isso, eu aceito e compreendo. Prefiro investir no seu potencial de vitória, Pedro. Seja tolerante. A evolução espiritual muitas vezes passa por explosões sentimentais, trovoadas de revolta e aguaceiros de pranto que descongestionam os caminhos da emoção. Esqueça. Comece de novo a tarefa. Oportunidade, tempo e talento não lhe faltam, com certeza. Nisso, Dona Beatriz acordou entre gemidos. Irmão Félix e eu iniciamos o socorro magnético enquanto Pedro formulava uma prece. André, nosso procedimento agora deve ser mais cuidadoso ainda. Para sentir alívio, Dona Beatriz precisa dormir outra vez. Mas devemos impedir que ela se retire do corpo físico durante a hipnose natural do sono. Pelo fato de seu organismo estar totalmente debilitado pela doença, a lucidez espiritual cresce consideravelmente. Por isso não lhe convém o afastamento agora. Seria imprudência jogá-la de surpresa e antecipadamente numa esfera diferente, cheia de impressões estranhas para ela. Melhor a mudança de luz progressiva, gradual, intensificando-se aos poucos, no momento certo da transferência para a vida espiritual. Providências tomadas para a sustentação magnética da enferma. Irmão Félix convidou a mim e ao Pedro para uma visita a outro cenário e outros personagens do drama em curso. Nosso benfeitor mostrava o semblante preocupado durante todo o trajeto pelas ruas do Rio até o bairro do Flamengo, onde entramos num espaçoso apartamento. Ali, conheceríamos de perto os familiares de Marina. Já era noite. Logo ao entrar, ainda no estreito corredor de acesso, surpreendemos dois homens desencarnados a discutir, em linguagem extremamente vulgar, um tema escabroso: o vampirismo. Importante assinalar que nós podíamos vê-los e ouvi-los normalmente, o que os dois, situados em faixa vibratória diferenciada, não podiam fazer em relação a nós.
Palavrões, argumentação debochada, promessas de arruaça. Um pouco de tudo havia no diálogo dos malandros, perigosos porque invisíveis aos moradores encarnados. Pensei nos riscos a que se expunham os que viviam no apartamento. Companhias indesejáveis, ameaça insuspeitada num imenso ninho de cimento armado e sem nenhuma defesa espiritual. Iniciamos a incursão pela sala. Ali, um cavalheiro de traços finos, escarrapachado numa vistosa poltrona, não deixava dúvidas de que era o dono da casa. Nas mãos dele, um jornal vespertino, lido com muita atenção. Apesar de modesta, a decoração revelava bom gosto, claramente feminino. Mobiliário antigo suavizado por adornos modernos. Flores, quadros e objetos variados compondo o ambiente. Mas, destoante e agressiva, uma garrafa de uísque repousava na pequena e elegante mesa, deitando emanações alcoólicas que se casavam ao hálito do homem esparramado na poltrona. Esse é o nosso irmão Cláudio Nogueira, pai de Marina e chefe desta família. Uns 45 anos, talvez, bem conservado, rosto cuidadosamente tratado, ainda sem as inconvenientes rugas, cabelos penteados com distinção, unhas polidas, pijama de seda impecável. Um bravo lutador contra os desbarates do tempo. Entre os dedos, o cigarro fumegante era assistido por um cinzeiro repleto, testemunha expressiva, mas silenciosa de que ali se abusava da nicotina. Os olhos escuros moviam-se com rapidez pelo jornal. Nos lábios finos, um sorriso irônico. A inspeção prosseguia quando, de repente, a sala foi invadida pelos dois malandros desencarnados que tínhamos visto logo na entrada. Abordaram Cláudio Nogueira sem a menor cerimônia. Quero beber, rapaz. Vamos beber. Beber. Um tipo insolente que feria os nossos ouvidos com sua gritaria agressiva. Cláudio não podia ouvi-lo materialmente. Continuava atento ao jornal. Mentalmente, porém, a sintonia estava sendo completada. O assessor inconveniente não desistia e repetia o pedido, que era uma ordem. O resultado logo se produziu, como num processo de hipnose, em que o hipnotizador insufla no outro o próprio desejo. Vimos Cláudio deixar o jornal, atitude inexplicável face ao interesse que ele demonstrava pelo artigo. Beber, vamos. Está esperando o quê? Beber! O elegante cavalheiro, até um pouco surpreso consigo mesmo pela repentina sede de uísque, ainda hesitou por alguns segundos. Mas a ideia ganhava forma. O cheiro acre da bebida vagueava no ar, impregnando e aguçando a mucosa pituitária do homem. Secura indefinível ocupava-lhe a laringe, apoquentava-se. Num golpe decisivo a fim de garantir a submissão da vítima, o malandro espiritual coçava brandamente a garganta de Cláudio, que nesta altura ansiava por tranquilizar-se nos goles de uísque. Completada a fase de adesão total, começou o processo de associação recíproca, durante o qual o desencarnado, através de sucessivas carícias e abraços, numa escala de atuação cada vez mais ousada e envolvente, subjuga por completo o encarnado à sua vontade, numa exótica condição de enxertia fluídica, um encaixe perfeito como um sapato que se ajusta ao pé. Cláudio e o desencarnado fundiram-se como se morassem num só corpo. Altura idêntica, volume igual, sincronia de movimentos, identificação positiva. Estabelecido o domínio mental, ergueram-se os dois ao mesmo tempo, incorporados um ao outro em busca da garrafa. Tão completa era a integração que eu não saberia dizer a quem atribuir o impulso inicial do gesto, se ao encarnado que aceitava a instigação ou ao desencarnado instigador. A talagada rolou pela garganta de Cláudio, que numa estranha dualidade servia a dois donos. Coroando o ato, ambos estalaram a língua de prazer simultaneamente. Satisfeito, o primeiro malandro se desvinculou do corpo de Cláudio, que pensou em voltar à leitura. Tentativa frustrada. O segundo vampiro, também sedento, investiu sobre ele. Eu também quero. Eu também quero. É minha vez. É minha vez.
Absolutamente passivo, sentindo forte impressão de insaciedade, Cláudio ansiava por um segundo trago. Formou-se nova parelha. Repetiu-se o fenômeno da posse. Conjugação total. Encarnado e desencarnado em justa posição. Duas peças conscientes, unificadas por um sistema de compensação mútua. Novo ataque à garrafa. Mais um robusto gole. A propósito, anotei uma curiosidade. Foram 2 goles para 3 bebedores. Busquei avaliar o processo com imparcialidade, a fim de saber se aquela fusão compulsória causaria algum tipo de sofrimento mental à vítima. Descobri em seguida que Cláudio Nogueira continuava intimamente livre. Nenhuma espécie de tortura o forçava à submissão. Hospedava o desencarnado voluntária e prazerosamente. Nada compulsório, não era vítima. Uma associação implícita, mistura natural. Tecnicamente, um mecanismo baseado na percussão. Apelo e resposta, cordas afinadas no mesmo tom. O desencarnado sugeria, o encarnado aplaudia. De um lado o pedido, de outro a concessão. Estirou-se outra vez na poltrona o dono da casa e voltou ao jornal, enquanto seus 2 perigosos amigos retornavam ao corredor de acesso com suas piadas e sarcasmos. Pedro Neves não se conteve. Confesso minha dificuldade para entender essa situação. Este homem, Cláudio Nogueira, foi aparentemente reduzido à condição de fantoche nas mãos daqueles 2. Se o caso fosse mais grave, em vez de bebedeira, estivéssemos diante de um crime, se a garrafa de uísque fosse uma arma a ser usada contra a vida de alguém, como decidir sobre a aplicação de justiça? De quem seria a culpa? De Cláudio, que se submetia, ou dos obsessores que o comandavam? A pergunta, muito respeitosa, revelava a preocupação de Pedro Neves quanto à atribuição de responsabilidades numa circunstância assim. Irmão Félix, tranquilo, esclareceu. Agindo no corpo físico ou fora dele, essas pessoas têm liberdade para decidir e lucidez bastante para raciocinar. Cada espírito é senhor da formação de seus atributos. Responsabilidade, Pedro, não é título variável. Tanto vale numa esfera quanto em outras. Cláudio Nogueira e seus 2 amigos deixaram bem evidente nas cenas que vimos o fato de serem 3 consciências na mesma faixa de escolha e manifestações consequentes. Todos somos livres para sugerir ou assimilar coisas. Se você fosse convidado a participar de um roubo, certamente recusaria. E se viesse a aceitar, em juízo perfeito, não teria depois como desculpar-se.
Mas deve-se excluir a hipótese de um processo hipnótico, por exemplo, onde a vontade da vítima, digamos assim, ficaria neutralizada em defesa? Hipnose é tema por demais complexo. Necessita exames e reexames de todos os ingredientes morais que lhe digam respeito. A alienação da vontade tem limites. Os chamamentos estão espalhados por aí, pelos caminhos. Neves, experiências são lições. E nós todos não passamos de aprendizes. Aproveitar a convivência de um mestre ou seguir um malfeitor é deliberação nossa. Os resultados colheremos no devido tempo. Suas elucidações não poderiam ser mais claras e precisas, irmão Félix. Eu agradeço comovido porque muito estou aprendendo. Mas ainda na condição do aluno que não assimilou completamente a lição, eu peço licença para abordar um outro ângulo do assunto. Notei que o senhor não tocou em nenhuma providência no sentido de afastar as entidades vadias para limpar o ambiente. Faço essa observação porque na casa do meu genro existe essa preocupação de sua parte. Uma das principais funções do enfermeiro Amaro, aliás, muito prestimoso, é exatamente afugentar intrometidos desencarnados do quarto de minha filha. Por que o mesmo cuidado não se verifica nesta casa? Excelente pergunta, Neves. É oportuno falar deste aspecto. A casa de sua filha e a casa de nosso irmão Cláudio guardam situações bem diferentes. Dona Beatriz mantém o hábito da oração e consegue imunizar-se espiritualmente por si. Toda e qualquer forma pensamento aviltante que lhe seja arremessada é imediatamente repelida sem muito esforço. Além disso, na condição de enferma, em vésperas de desencarnação, seria injusto e cruel deixá-la sem proteção nem garantias, à mercê de criaturas insanas. Mas nosso irmão Cláudio é menos merecedor de uma demonstração fraterna de caridade a fim de livrá-lo de tão temíveis obsessores? Temíveis obsessores é definição sua, Pedro. Cláudio tem excelente saúde física, cérebro lúcido, raciocínio seguro, é inteligente, maduro e experimentado. Não carrega nenhuma deficiência no corpo. Vive exatamente a vida que procura. Sabe muito bem o que quer e possui materialmente o que deseja. Portanto, é natural que respire a influência das companhias que aceita, desfrutando ampla liberdade, mais os recursos de instrução e discernimento, poderia perfeitamente juntar-se aos missionários do bem que operam entre os homens, garantindo edificação e felicidade a si mesmo. Se elege para comensais da própria casa os companheiros que acabamos de ver, é assunto dele. Enquanto nos movíamos pela terra encarnados, não nos parecia correto querer expulsar alguém de uma casa alheia só porque esse alguém não se harmonizava conosco. Agora, vendo o mundo e as coisas do mundo de mais alto, seria cabível modificar o procedimento. Mas, irmão Félix, é importante convir que Cláudio liberto poderia ser mais digno. Isso é perfeitamente lógico, André. Ninguém nega. Então, por que não libertá-lo desses malandros exploradores? Porque no conceito de Cláudio Nogueira, eles não são vagabundos nem exploradores, são sócios dedicados, amigos queridos. Além disso, não investigamos bastante a ligação entre os três? Adiantar opiniões extremadas sem base me parece errado. É preciso lembrar que se as circunstâncias, assim como as pessoas, podem ser saudáveis ou enfermas, para tratar um doente com segurança, devemos antes analisar as raízes do mal e confirmar os sintomas. Depois é que vamos aplicar a medicação e estudar os efeitos. No caso presente, vemos o problema pela rama, sem profundidade. Quando terá nascido a comunhão desse trio? Os vínculos serão de agora ou de existências passadas? Ainda não sabemos. Então não há como legitimar um ato de violência de nossa parte com o intuito de separá-los a título de socorro? Seria o mesmo que afastar pela força pais generosos de filhos ingratos, ou separar uma esposa nobre de um marido inferior sob pretexto de garantir limpeza e bondade nos processos da evolução. A responsabilidade tem o tamanho do conhecimento.
Não temos meios para impedir que um amigo se afunde em dívidas escabrosas ou despenque em desatinos deploráveis, mas podemos ajudar alertando-o em tempo, para que se acautele contra o perigo. As autoridades espirituais superiores, às vezes, empregam medidas especiais, impondo aflições e dores de importância aparente, mas só concedem isso a certas pessoas merecedoras. Trata-se de um amparo excepcional para evitar que caiam em desastres morais. Na Terra, a justiça dá a cada um a regalia de agir como queira, mas quando alguém, dentro de sua área de responsabilidade, compromete o equilíbrio e a segurança dos outros, esta mesma justiça comparece para cercear a ação desse alguém. Deveríamos nós adotar princípios que valham menos perante as normas que garantem a harmonia entre os homens? Irmão Félix, mais uma vez peço-lhe respeitosamente que releve a minha insistência. O senhor declarou que a justiça cerceia as ações dos que ameaçam a estabilidade coletiva. Sendo assim, como entender a existência de governantes transitórios na Terra, reconhecidos como verdugos de nações inteiras? Cercear no sentido de corrigir, restringir. Eu também disse que toda criatura vive dentro dos limites da própria área de responsabilidade. Ora, se a responsabilidade de alguém corresponde ao tamanho do conhecimento superior que esse alguém já adquiriu, devemos admitir que os compromissos da consciência têm as dimensões da autoridade que lhe foi atribuída. Quem possui grandes cabedais de autoridade, tanto pode elevar extensas comunidades aos mais altos níveis de progresso e aprimoramento, quanto afundá-las em estagnação e decadência. Isso na medida exata das atitudes que tome para o bem ou para o mal. Naturalmente, governantes e administradores em qualquer tempo respondem pelo que fazem. Cada qual dá conta dos recursos que lhe foram confiados e da região de influência que recebeu. E, sem dúvida nenhuma, irá colher, de modo automático, os bens ou os males que haja semeado. Um halo brilhante revestia irmão Félix enquanto fazia suas elucidações de forma sábia e simples. Ao encerrar, voltou-se para Cláudio com simpatia, disposto a abraçá-lo paternalmente. E de fato envolveu o dono da casa em suaves irradiações de seu olhar brando e percussiente. Mostrava-se emocionado o benfeitor. Parecia mentalmente distanciado no tempo. Acariciou a cabeleira daquele homem como um pai a um filho desorientado ou um médico piedoso a um paciente difícil. Pedro e eu, a bem da verdade, ainda um tanto desafinados, não encontrávamos em nós senão silêncio para expressar nossa admiração. Quem pode afirmar que Cláudio amanhã não será um homem renovado para o bem? Quem garante que esses dois companheiros que hoje o deprimem não serão educados por ele mesmo um dia? Que lucro teríamos em atrair contra nós a repulsão dos três, simplesmente porque hoje são ignorantes e infelizes? Vivemos todos necessitando uns dos outros. O adubo em geral tem cheiro desagradável, mas é ele que assegura a fertilidade do solo e o desenvolvimento da planta, que por sua vez serve ao homem. Pedro Neves e eu absorvíamos atentamente aquelas lições plenas de sabedoria. Mas irmão Félix nos lembrou gentilmente que estávamos ali a serviço e com um gesto convidou-nos a acompanhá-lo. Entramos no quarto ao lado e vimos uma jovem franzina sentada numa das camas. Chama-se Marita, essa moça. Há 20 anos, quando nasceu, foi adotada pelos donos da casa. Mas não posso permanecer aqui para relatar a história dela a vocês. Eu tenho obrigações urgentes em nosso lar. André, analise o quadro mental da jovem. Ela necessita de muito trabalho assistencial. É uma menina inexperiente. Sei que vocês irão lhe prestar todo o auxílio fraternal possível. Eu confio nisso.
As razões que tenho para me consagrar à felicidade dessa família são muito fortes. Há uma dificuldade, porém. As pessoas desta casa fogem sistematicamente de toda e qualquer atividade religiosa ou beneficente. Nenhum dos 4 membros da família se interessa em cultivar o hábito da oração ou do estudo. Diante disso, nem todo o amor paternal que sinto pelo dono da casa me autoriza a instalar servidores espirituais aqui, sob minha orientação. Para fundamentar uma atitude assim, eu necessito de objetivos muito sérios, ainda não estabelecidos. Por enquanto, tudo o que eu posso fazer são visitas periódicas a esta casa, ou rogar a colaboração de amigos itinerantes como vocês. Boa vontade não nos falta, irmão Félix. Competência, provavelmente sim. Mas estaremos aqui atentos. E se ocorrer alguma eventualidade, apelaremos em sua direção. O pensamento preocupado de vocês funcionará como sinal de alarme para mim. Além disso, poderão sempre contar com o auxílio rápido e eficiente do nosso prestimoso enfermeiro Amaro, que no momento assiste a sua filha, Pedro, e de toda uma equipe de cooperadores diversos em serviço aqui nas imediações. Eles ajudam não por obrigação, mas por dedicação à causa da fraternidade. Eu preciso ir agora. Até breve. E que Deus os abençoe. Um segundo depois, estávamos sós, Pedro Neves e eu, em serviço. A ausência de irmão Félix produziu em mim uma sensação de vazio, desamparo. Aquele espírito superior extremamente generoso, aos meus olhos, era como um professor de grande nobreza, que desce de sua cátedra para alentar o ânimo de alunos em fase de alfabetização. Mas tínhamos uma tarefa pela frente, e nada justificava protelações. Olhei à minha volta. 2 camas alinhavam-se naquele quarto limpo, muito bem cuidado. A mocinha apoiava o rosto nas mãos e remoía torturada o drama de sua vida. Olhar para ela sem se compadecer era impossível. Tão jovem e arcada sob o peso insuportável de tribulações crônicas e dolorosas. Muito bonita, rosto de linhas raras, olhos escuros em contraste com a brancura da pele, cabelos castanhos levemente ondulados, mãos pequenas e corpo bem formado. Um belo manequim de carne, ocultando dentro uma criança assustada e ferida. Tristeza maquiada, aflição vestida de flor. Conforme instruções do irmão Félix, dei início à abordagem mental, seguindo um novo padrão de análise. Evidenciando a terna compreensão que um pai deve aos filhos, em pensamento consultei Marita, espiritualmente enferma, a fim de pesquisar conclusões para o trabalho assistencial. A resposta não se fez esperar. As primeiras cenas do drama pessoal da moça começaram a se projetar, ali, diante dos nossos olhos.